Vamos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão. Obrigado, Senhor. Desculpe-nos o contratempo, mas te agradecemos imensamente a oportunidade que o Senhor nos concedeu. Abençoe a cada um de nós, Senhor, as nossas casas espíritas, as nossas boas intenções, e que possamos, em breve, Senhor, atender o seu chamado e procurarmos crescer e melhorar cada vez mais. Que a tua paz, o teu amor esteja sempre a nos envolver, graças a Deus. Bem, meus irmãos, o nosso estudo é do livro Religião dos Espíritos, tá? O capítulo traz para a gente o título Veneno. Quando a gente lê assim esse título Veneno, né, a gente fica até um pouco assustado. Digo, nossa, o que será isso? Mas aí a gente repara que o texto ele faz uma referência à questão 938 de O Livro dos Espíritos. E nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E os amigos espirituais respondem da seguinte forma: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, em cima dessa questão, Emmanuel vai tecer os seus comentários, tá? E nós vamos aqui analisando esse texto maravilhoso de Emmanuel. E ele começa assim: corrosivo no coração a surgir do conúbio entre a revolta e o desânimo, cisna o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. Então, olha só, corrosivo no coração, a surgir do conúbio, né, da cumplicidade entre a revolta e o desânimo, cisna o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. E chegado ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão e se envolve em clamoroso desequilíbrio. Que veneno terrível será esse? E é interessante para quem lê o texto, ele só no final do texto ele vai dizer qual é esse veneno. Então, eu não vou dar spoiler. Nós vamos aqui analisando que tipo de veneno é esse. Ele continua: a vítima, desse modo, não mais enxerga o bem que o céu espalha em tudo, para ver simplesmente o mal que traz consigo. Imagina apressada espinheiros e pântanos, onde há flores e bênçãos, mentalizando o crime onde brilha a virtude. Enfurece o delírio, chega a lançar de si escárnio e vilipêndio à própria natureza, e revela a bondade infinita de Deus. Então, esse veneno é algo que realmente desequilibra a nossa vida. E é uma coisa que ainda é muito comum em todos nós. Quantas vezes nós nos deixamos levar por certas situações
do nosso dia a dia, aonde nós nos deixamos arrastar, como ele diz aqui, para o desânimo, para a revolta. Há poucos minutos estávamos fazendo um estudo muito interessante, aonde estava lá em Marcos, capítulo 5, né? Eu vou até pegar porque é um texto tão maravilhoso do Evangelho. Esse texto está lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17, em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Quando Jesus, né? E nós já falamos, ele está sempre passando pelas nossas vidas. E num certo momento, aquele tempo, ele convida Levi para integrar o seu grupo de companheiros. E logo depois, alguns companheiros vão fazer uma certa crítica, porque afinal Levi era um coletor de impostos. E para eles, naquela época, o coletor de impostos era uma das piores criaturas que tinham. Até porque eles consideravam o coletor de impostos um corrupto. E Jesus, né? Marcos traz isso muito bem, né? O apóstolo Marcos, que é o segundo apóstolo, né? O segundo evangelho depois de Mateus, quando Marcos, aqui no capítulo 2, ele vai dizer assim, deixa eu abrir aqui rapidinho. Ele diz lá, né? No versículo, Marcos, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim, a crítica, né? Ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo, Jesus replicou, os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, muitas vezes, nós nos envolvemos em certas situações e nos deixamos arrastar. E dificilmente nós lembramos de elevar uma prece a Deus pedindo ajuda. Nós nos deixamos cair, nos deixamos arrastar, nos deixamos levar pela revolta. Nós esquecemos que todos os momentos que nós estamos passando, sejam esses momentos difíceis, nós devemos sempre buscar a ajuda da prece, porque a prece sustenta, a prece renova, a prece é o alimento que nos fortalece. Mas quantos de nós lembramos de rezar na hora que a coisa fica difícil? Vocês já perceberam? Nós falamos isso, nós reclamamos, muitas vezes nós xingamos, nós ligamos para alguém para contar dos nossos dissabores, nós batemos o pé, nós choramos, mas esquecemos de pedir ajuda, socorro. E aí nos deixamos o quê? Envolver por esse terrível veneno. Nos deixamos envolver por esse terrível veneno. E como ela diz aqui, nós, nesse momento, ficamos cegos. Não mais enxergamos o bem que o céu espalha em tudo, para ver simplesmente o mal. E aí começa, né? Nada vai dar certo, Deus esqueceu de mim. E a gente sabe que tudo isso vai fazer o quê? Com que nós fiquemos mais doentes, mais desequilibrados. E depois ela diz, o Emmanuel diz assim, né? Mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras do amor
e descendo letal para a zona da língua. Converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes do império da sombra, como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Aí, nós transformamos o nosso coração em quê? Em uma fábrica de azedume. A nossa palavra se torna amarga. E quanto mais eu sofro, eu quero fazer os outros sofrer. Eu quero que chorem comigo. Eu não quero, eu quero espalhar esse veneno. E sem perceber, eu transformo tudo em sombras. E que essas sombras vão me cercando cada vez mais. E muitas vezes bastava que naquele momento eu elevasse o meu pensamento ao alto. Bastaria isso. Eu pedisse ajuda a Jesus, à espiritualidade, ao Senhor. Eu buscasse esse verdadeiro alimento. Como disse nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, nesse livro Devassando o Invisível, quando ela vai atender um irmão, esses irmãos eles chamavam de dominós negros, irmãos muito desequilibrados, né? E ele diz para ela: tenho fome, mas não posso comer e sofro muito. E ela diz assim para ele: isso prova, meu amigo, que o alimento de que careces não será bem esse o alimento material, mas um outro, de natureza diversa. Esqueces de desejar e solicitar. É a prece. O pão do céu que descerá até as suas necessidades, do amor generoso de Jesus, a fim de te reconfortar, saciando as ânsias do teu desespero. E aí ele diz para ela: eu não posso desejar esse alimento. Sou miserável, desgraçado demais para elevar tão alto os meus desejos. E aí ela diz para ele: mas foi para os pecadores como tu, de preferência, que Jesus se apresentou em nosso círculo de progresso, ou seja, em nosso mundo. É o que está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17, e Mateus, capítulo 9, versículo 13. E aí, quando nós não recorremos a esse alimento, que é a prece, nós nos deixamos dominar por esse veneno terrível. E aqui diz Joana não, Emmanuel: paralisando as mãos na preguiça insensata, acusa o mundo e a vida sem doares a menor expressão de auxílio e entendimento. E atingindo o apogeu da demência cruel, acalenta, infeliz, o desejo da morte, com a qual se precipita à cova do suicídio para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesma. Então, quantas vezes, quando nos achamos, né, a pior criatura do universo, quando não aceitamos o momento que estamos vivendo, quando não acreditamos, não temos fé, quando a nossa fé é tão pequena que não chega nem a ser do tamanho de um grão de mostarda, porque foi o que Jesus nos disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mudar seu destino, poderia dizer àquela montanha: transforma, saia daqui, vá para ali. Que montanhas são essas? Essa montanha de pedra? Não. São as nossas dificuldades, né? Tudo isso poderíamos fazer se tivéssemos fé, mas a nossa fé é muito pequena. A nossa fé
é muito vacilante. Nós temos dificuldades em fortalecer a nossa fé. E aí nos deixamos arrastar. E quantos irmãos, infelizmente, buscam o suicídio para fugir dos seus tormentos, das suas agonias, daquilo que talvez se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor no coração, um pouquinho mais de esperança, se talvez apenas olhasse para os lados, poderia evitar esse mal tão terrível e traz tanta dificuldade, tanto transtorno para cada um de nós, e que vai provocar no futuro, como diz aqui Emmanuel, uma expiação tremenda, porque o suicídio é um insulto à lei divina. E Emmanuel conclui o texto dizendo: guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se, para quem ainda não percebeu que nome ele recebe, pessimismo. Esse é o grande veneno que muitas vezes nós ingerimos. É o pessimismo. É o não acreditar que somos espíritos imortais. E o Senhor não desampara nenhum de seus filhos. E todos nós, ao reencarnarmos, não estamos sozinhos. E há uma pleiade de espíritos que nos auxiliam, estão sempre ao nosso lado. Porque o mestre disse assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. E nós acreditamos nisso? Muitas vezes não. Muitas vezes. Tem um texto de Senira Pinto, do livro Levanta-te, Levanta-te, anda. É o primeiro texto, chama-se Exortação. Senira diz assim: basta uma nuvem um pouco escura no horizonte, vai para um horizonte muito distante. E nós já nos desequilibramos todos. A gente fala, a gente estuda o Evangelho, a gente fala em Jesus, cita os trechos do Evangelho, mas no momento que nós precisamos dar o nosso testemunho, nós falhamos, nós nos desequilibramos e nos deixamos envolver pelo pessimismo. Ah, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ah, comigo isso nunca acontece. Ah, também, não é? Tantos obsessores à minha volta. Eu peço a Jesus, eu peço a doutor Bezerra, eu peço aos mentores e ninguém me escuta. Eu sou um espírito ainda muito infeliz. Quantas vezes nós fazemos isso? Colocamos a nossa autoestima lá embaixo. Não acreditamos quando Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Achamos que as palavras de Jesus são apenas palavras. Não paramos para pensar que o Mestre nunca disse nada que não fosse verdade. Nós
somos deuses. Ele diz, vós sois deuses. Co-criadores. Lembra do Evangelho de João? Como o Evangelho de João inicia. Eu vou lá em João, capítulo 1, versículo 1. Está lá. Voltando aqui ao Evangelho de João. Quando ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O Verbo é ação. O Verbo são os espíritos que trabalham para o Senhor. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Porque quando nós estamos junto a Deus, nós nos tornamos servidores do Senhor. E ele diz, e o Verbo, ele estava no princípio junto de Deus. O Verbo, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Jesus, um homem enviado por Deus que se chamava João. Esse veio como testemunha para dar testemunha da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. E depois ele diz no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existe antes de mim. Todos nós recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Jesus é o Cristo. Esse é o destino de todos nós. Sermos Cristos. Sermos o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós, Deus. Alguém falou alguma coisa? Deus criou os espíritos. Os espíritos superiores, os espíritos puros, trabalharam junto a Jesus, junto a Deus. Nós, esses espíritos puros, são co-criadores. E o Criador é Deus. Os espíritos puros, como Jesus, são co-criadores. E o que foi que Jesus disse para a gente? Vós sois deuses. Deuses com letra minúscula. Vós sois co-criadores também. Nós somos aqueles que criamos os nossos destinos. Nós criamos o nosso caminho, o nosso futuro. Somos nós que vamos criar tudo isso. Mas muitas vezes nós não ouvimos o Mestre Jesus. A pessoa vai dizer, você é maluca. Como? Nós seremos um dia o Verbo de Deus. E Jesus disse, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Um dia, nós seremos Cristos, espíritos puros. Nós precisamos acreditar nisso. Mas o que acontece? A gente se deixa envolver pelo pessimismo, achando que nada vai acontecer de bom para a gente.
E nós vamos continuar nessa situação como espírito de terceira ordem. Porque tem gente que bate no peito e diz assim: eu sou um espírito inferior, eu sou um espírito de terceira ordem. E se contenta com isso. Se contenta com isso. Não! Nós fomos criados para a perfeição. Nós fomos criados para evoluir. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 115. Como deixarmos o pessimismo nos vencer? Olha o que está escrito aqui. Progressão dos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pergunta Kardec. Os espíritos dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Quando ele diz, uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada, esses que aceitam submissos são esses aqui que Emmanuel chamou de pessimistas? Não, não, claro que não. Aí ele diz, outros só a suportam. Olha os pessimistas aí. Lamentando e pela falta em que, desse modo, incorrem. Então, ser pessimista é uma falta. Permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Esse é o grande veneno. Esse é o grande veneno. Então, estamos passando dificuldades? Estamos. Mas vamos nos lembrar disso aqui. Todos nós temos uma missão que nos foi dada pelo Senhor, que é nos tornar o verbo do Pai. Co-criadores, espíritos crísticos. Mas para que isso aconteça, há uma estrada a ser percorrida. E essa estrada precisa ser percorrida com muito otimismo, com muita fé, acreditando que tudo vai dar certo, porque Jesus disse isso para a gente. Segue-me. Segue-me. Nenhum dos meus irmãos, nenhum de vós ficará sozinho. Não vamos nos deixar envolver por esse veneno que corrói nossas entranhas, o nosso pensamento, e que vai nos tornar, como diz aqui na questão 115 do Livro dos Espíritos, aqueles que não atendem à vontade do Pai, e só caminham lamentando e não suportam as provas. Provas que cada um de nós tem condições de suportar. Porque o Pai não dá uma cruz pesada a ninguém mais do que ele possa suportar.
Então, não vamos deixar o pessimismo, esse veneno, nos envolver, nos destruir, atrapalhar a nossa caminhada. Tenhamos a certeza, somos espíritos imortais, cada um de nós. Somos individualidades, somos todos criados simples e ignorantes, mas com uma bela missão, que é progredir, que é alcançar a perfeição pelo conhecimento da verdade, para nos aproximarmos do Criador. E aí, integrar a falange dos espíritos crísticos, que irão ajudar o Pai a transformar esse mundo. E como disse João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus. Então, esses espíritos que hoje estão junto do Pai, são espíritos que também tiveram uma trajetória difícil, porque todos foram criados simples e ignorantes, mas não se deixaram abater pelo pessimismo. Enfrentaram as suas provas, caindo, levantando, seguindo em frente e acreditando no Senhor, no Pai Criador. Então, que esse texto de Emmanuel, né, que essa lição de hoje possa nos incentivar. E no momento em que a dificuldade bater a nossa porta, a gente não se deixe desanimar. A gente busque o alimento que o Pai nos concedeu, que é a prece. Façamos as nossas preces, peçamos, vamos pedir ajuda ao Senhor, ajuda a Jesus, com sinceridade, que o Pai vai nos ouvir e vai nos auxiliar. Tenhamos essa humildade, porque sozinhos, nos isolando, nós não conseguiremos. Então, meus irmãos, eu peço desculpas a vocês pelo problema que houve no início com o nosso companheiro, que não conseguiu, infelizmente, acessar o aplicativo, mas nós procuramos aqui, dentro da pouca capacidade que temos, né, ainda, de tentar traduzir o que o nosso irmão Emmanuel trouxe para nós. E, principalmente, né, como ele encerra esse texto veneno, né, dizendo para todos nós aqui: guardai-vos, pois assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando. Isso é fundamental. Ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Que a gente nunca permita que o pessimismo tome conta de nós. É um veneno terrível e vai totalmente contra as leis de Deus. E nós sabemos onde estão escritas as leis de Deus, não é? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então, eu desejo a todos uma boa noite, rogando ao Pai que fortaleça a cada um de nós, trazendo essa paz e essa força para que a gente sempre lembre dessa mensagem do Senhor. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Então, meus irmãos, para a gente encerrar a nossa palestra, o nosso estudo, né? O nosso estudo, a nossa conversa da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor. Liga seu microfone, Carmen. Desculpa, desculpa. Então, pessoal, nós só temos a agradecer mais essa oportunidade de grandes reflexões a partir desse
desse texto maravilhoso que Emmanuel traduz para nós. Então, que nós tenhamos dentro dos nossos corações preenchidos com essas lições tão valorosas, esses antídotos que temos, que a prece, que é o otimismo, a esperança, a fé, nós temos à nossa disposição. E todas as vezes que vem aquele aperto, aquela dificuldade, que nós possamos elevar nosso pensamento ao alto, sabemos que o Pai não desampara aquele que pede com fervor, com sinceridade, ajuda, e a ajuda chega até nós. Basta querermos, lembrando a questão, várias questões agora foram ditas nessa noite de hoje, lembrando a questão 909, que os espíritos nos dizem que vos falta é vontade, e que, quando queremos, o esforço é insignificante. Então, basta nós querermos e com vontade, com fé, com esperança, tirando de nós todos esses venenos que foram ditos aqui, que é o pessimismo, a revolta, a desesperança, e temos tantos antídotos, tantas possibilidades para que nós possamos preencher em nossos corações aquilo que realmente nos fortalece a caminhada, nos fortalece a coragem, a fé e a esperança. Então, Senhor, só temos a agradecer essa oportunidade com essa lição maravilhosa, mais uma lição maravilhosa. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos passar essa noite tranquilos, sabendo que estamos amparados, temos recursos maravilhosos à nossa disposição. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, mais uma vez pedindo desculpas pelo probleminha que houve, o nosso irmão, que não conseguiu acessar o Zoom, mas a gente tentou aqui conversarmos, refletirmos sobre o texto e agradecemos a todos a presença, tá bom? Ó, um beijo do coração de vocês, meus irmãos. Foi maravilhoso, Rose. Obrigado, tá? E a todos nós, tá bom? Tchau, Boa noite. Tchau. Muita paz a todos. Muita paz. Para todos. Boa noite. Como Boa diz noite. o Francisco, paz e bem. Boa noite para todos. Paz e bem. Boa noite. Boa Boa noite. noite.